Olá, queridos alunos do 8º ano. E aí, tudo bem com você, com a tua família? Eu espero que sim, que todos aí estejam com muita saúde, que todos estejam bem. Eu, professora Elisângela, estou muito bem, estou feliz por estar aqui contigo, viu? Hoje a nossa aula será sobre dispositivos elétricos. Isso mesmo. Tá preparado? Me conta, caderno já tá aí com você? Abriu o caderno? Pegou a caneta? Eu tenho certeza que você vai querer fazer anotações, certo? E eu quero convidar você então para os objetivos dessa aula de hoje. Top? Vamos lá comigo então. Temos 3 objetivos hoje. Quais são eles? Compreender o que é uma corrente elétrica. Conhecer e identificar materiais bons condutores e maus condutores de corrente elétrica. Compreender a relação da corrente elétrica e o funcionamento dos dispositivos elétricos que usamos em nosso cotidiano. Quero trazer essa imagem aqui para a gente iniciar a nossa aula após os objetivos já apresentados. Nossa, professora, mas me parece que essa imagem aí, ela me lembra alguma coisa. Ah, eu sei que lembra e eu já quero, convidando você a observá-la, essa imagem aqui, eu quero já perguntar para vocês se você já viveu uma situação semelhante assim, né? Algumas vezes ao abrirmos ou fecharmos o chuveiro, né, ali na hora do nosso banho, levamos aqueles pequenos choquinhos, aquelas sensações desagradáveis. Eu quero perguntar para você, você saberia explicar sobre esses choquinhos aí? Como que acontece, por que acontece? Já ficou aí pensando, né? Se recordando da última vez que você viveu essa situação. Tudo bem, então, eu vou dar um tempinho aí para você pensar, com certeza você vai conversar aí com a família sobre isso, que mais alguém em casa deve ter passado por essa situação. Vou dar um tempinho para você e eu já volto para falar mais sobre. Combinado? Até já! Voltei. E aí? Conversaram bastante aí em casa? Chegou a entrar em contato com um colega? E aí, você já levou choquinho na hora do banho? O que será que acontece, né? Bem, então vamos por parte. Para nivelarmos bem o nosso conhecimento, vamos primeiramente entender como que funciona o chuveiro elétrico, ok? Combinado? Etapa por etapa para a gente entender bem como que ocorre isso aí. O chuveiro elétrico tem uma pecinha ali que se chama resistência elétrica. É por onde a água passa e ela vai obter ali o aquecimento. Aquecimento que nós podemos ali controlar com o chaveamento ali, né? O controle, né? Que a gente vai alterar ali, né? A corrente elétrica, aquela temperatura. Muito bem, então vamos compreender bem isso aí para que a gente também tenha a segurança e também para que a gente obtenha proteção na hora do banho, né? Porque, claro, geralmente não é nada grave, mas é muito indesejável, né? Aquela sensação, aqueles choquinhos são muito indesejáveis. Muito bem, resistência elétrica ali do chuveiro, a água passa por ali. Professora, mas o que tem nessa resistência? Passa por ali a corrente elétrica, isso mesmo, a corrente elétrica rica em cargas elétricas. A tensão elétrica, os elétrons, que vai o quê? Proporcionar o aquecimento da água. Então, veja bem ali, né? A intensidade. Muito bem, professora, então eu já entendi como que aquela água gostosa, quentinha ali, bate no meu corpo na hora do banho. Agora eu estou ansioso para saber por que eu levo aqueles choquinhos, aquelas sensações desagradáveis na hora que eu vou ali ligar ou fechar o chuveiro. Vou contar para você. Geralmente, quando a gente tem a pele muito fina, ou então a gente sofre ali algum corte, a gente fica com ela mais sensível. E nós temos resistência elétrica no nosso corpo. E na hora que a gente vai tocar ali, né? Ah, eu levei um choquinho.
que vai acontecer? A resistência elétrica do nosso corpo, ela vai diminuir, ela vai ficar baixa. E com isso vai proporcionar o quê? Vai proporcionar a passagem da corrente elétrica ali no nosso corpo. Mas professora, como que essa corrente elétrica chega aí? Eu vou contar para você. Muito bem. Então, o que acontece? A corrente elétrica, ela vai passar ali pela resistência elétrica do chuveiro e ela está rica do que mesmo? De cargas elétricas. Inevitavelmente, vai escapar cargas elétricas, vai escapar ali corrente elétrica ali pela água. Tá entendendo? Sei que tá. Consequentemente, para onde vai essa corrente elétrica? Vamos pensar. Ela vai escapar ali da resistência, ela vai para a água. A água está passando por onde? Pelos canos, não é mesmo? Então vai escapar ali a corrente elétrica, né? Aquela carga elétrica vai escapar ali pelos canos. A água, assim também como alguns metais, são ótimos condutores de eletricidade. Isso mesmo. Então o que acontece? Geralmente aquele aparelhinho ali, aquele registro ali do chuveiro, ele geralmente é metal. Você tocou ali, tá com a pele bem fina, é uma pele fina, sensível, delicada, ou então provocou um corte, a resistência elétrica do teu corpo já está baixa. Tocou ali, o que acontece? A carga elétrica que escapou ali da resistência, né, do chuveiro, que foi para a água, que foi ali para o encanamento, ela também vai estar ali naquele registro. Então, no momento ali que você toca, ai, aquela sensação muito desagradável, aqueles choquinhos, né, que nós chamamos. Professora, eu entendi, agora me socorra, o que eu faço? Porque todo dia, na hora do banho, eu levo esse choquinho. Muito bem, então você precisa de um isolante ali, né? Pele sensível, tá molhada a mão, você precisa de um isolante, você precisa ali, você tá ali no banho, faça uso de uma toalha seca, isso mesmo, faça uso de uma toalha seca para você mexer ali no registro, para você abrir ou para você fechar o chuveiro. E com isso você vai estar protegido desses choquinhos, você não vai mais passar por essas sensações desagradáveis. Bacana? Gostou de saber disso? Eu tenho certeza que agora você vai se cuidar mais e você ainda vai orientar a família, você vai explicar para eles o que acontece, entendendo, a gente consegue fazer o quê? Se prevenir, se proteger, né? E a gente vai obter segurança, um banho tranquilo, ok? Muito bem, galerinha. Corrente elétrica. Mas o que é essa corrente elétrica, né? Trata-se de um fluxo ordenado de carga elétrica. Então, nós temos aqui, ó, demonstrando para nós aqui os movimentos ordenados, né, dessa carga elétrica, certo? Que ela tem o quê? A corrente elétrica tem o quê? Ela é rica, o que é mesmo que a professora falou? Ela é rica em corrente elétrica, isso mesmo. Corrente elétrica que vai passar ali, no caso, na resistência. Falando em eletricidade, corrente elétrica, a gente precisa, porque se não tiver a corrente elétrica, se não tiver esse movimento ordenado, como a gente observa aqui, se não tiver ali a carga elétrica na corrente, não vai o quê? Não vai ter o funcionamento dos aparelhos, né? E isso acontece como? Como que ocorre, professor, esse movimento, esse deslocamento? De uma forma organizada através de um condutor, um bom condutor de eletricidade, ok? Muito bem. Condutores elétricos, que são os materiais que vão possibilitar o que? A movimentação. Olha aqui, ó. Condutores elétricos, eles permitem, eles possibilitam a movimentação, o deslocamento das cargas elétricas no interior, né, de cada uma ali com grande facilidade. E esses materiais, eles possuem uma grande quantidade do quê? Olha eles aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui se chama elétrons, são os elétrons livres que estão aqui em movimento e eles podem ser conduzidos quando neles aplicamos uma diferença de potencial. Então, a gente está observando aqui os elétrons livres em movimento, ok? Os metais, como a professora já falou para você, eles são bons condutores de eletricidade, corrente elétrica. Nós temos aqui alguns exemplos, né? Então, são bons condutores de corrente elétrica, por quê? Porque em seus átomos a atração entre o núcleo e os elétrons é muito fraca, e por isso esses elétrons movem-se
pelo material, passando de um átomo para o outro. Aqui, ó, o que acontece aqui, ó? Passando de um átomo para o outro, a movimentação aqui dos elétrons, ok? Muito bem, minha gente. Então, nós temos aqui o ouro, o latão, bronze, o aço, chumbo, o cobre, a prata, o ferro, alumínio. Então, são alguns exemplos aí que permitem, então, a condução, então, da corrente elétrica, ok? Isolante, o nome já fala, né? Vai isolar. Lembra lá que a professora falou da toalha para o uso ali no banho, na hora de ligar ali o chuveiro? Pois muito bem, aqui também nós temos alguns outros exemplos, né, de isolantes, que são aqueles materiais que possuem o quê? Poucos elétrons e que resistem ao fluxo, ao movimento desses elétrons. E o que vai acontecer? Vai fazer com que não ocorra o choque elétrico. Então, nós temos aqui alguns exemplos: plástico, né, representado aqui por uma garrafinha, vidro, madeira, né, borracha também é um bom isolante elétrico. Então, são alguns objetos, vamos dizer assim, que possuem poucos elétrons livres neles. Topa agora fazer uma atividade? Quero saber se o caderno está aí, porque para fazer a atividade você precisa registrar essa informação. E você sabe que a professora gosta que você anote bonitinho, que você depois compartilhe, socialize com os teus colegas e principalmente mostre para a tua professora, que ela vai ficar muito orgulhosa de você. Vem comigo, vamos ver essa atividade aqui. Sobre os materiais condutores e materiais isolantes elétricos, responda o que se pede. Então, aqui nós temos duas questões. A primeira, uma pergunta: qual a diferença entre esses materiais, isolantes elétricos e condutores? Aí na B, nós estamos pedindo para você citar pelo menos 2 materiais que são bons condutores e 2 isolantes elétricos. Anota bonitinho, responda, mantenha a organização do teu caderno. Sim, eu vou dar um tempinho para você fazer isso aí e a gente volta já para conferir. Combinado? Até daqui a pouco. Voltei, gente querida. E aí? Anotou essa atividade? Tá bonitinho esse caderno aí organizado? Bora lá então conferir, professora. Qual que é a diferença entre esses materiais aqui, condutores e materiais isolantes elétricos? Vamos então aqui para a letra A, respondendo essa pergunta. Os condutores possibilitam o quê? A movimentação de cargas elétricas, né, em seu interior com grande facilidade, pois possuem o quê? Elétrons livres. Já os isolantes
não deixam passar corrente elétrica, pois não tem elétrons livres. A letra B, eu pedi para você citar aí pelo menos 2 materiais, né, que sejam bons condutores e 2 isolantes elétricos. Muito bem, então, bons condutores, nós mencionamos quem? Os metais e a água. E nós temos como isolantes o isopor e a borracha. Então, são 2 exemplos aí que nós mencionamos, de condução elétrica, né, e de isolante, ok? Parabéns, eu sei que você fez bonitinho, parabéns pela sua dedicação. Bora lá então. Falando eletricidade, corrente elétrica e carga elétrica. Professora, o que é isso? Isso está me lembrando aí um lápis de maquiagem que tem aqui em casa. Ele lembra mesmo, né? E aqui ele está demonstrando para nós, onde nós temos a parte que se refere ao isolante e a parte aqui que é o condutor, ou seja, aqui ocorre então a condução da eletricidade, né? Os fios elétricos, né, geralmente muito finos, a gente vai constatar a finura deles mais aqui para frente, né? Formato cilíndrico, com diâmetro constante, são flexíveis, tá? São flexíveis e feitos de material condutor. Então, por aqui pode então ocorrer e ocorre a condução, a movimentação dos elétrons, e temos aqui o isolante para proteção, né? Muito bem. E os cabos? São formados por vários fios elétricos, tá? Como a gente observa aqui, ó, né? São os condutores. Comparando um fio e um cabo com o mesmo diâmetro, os fios tendem a ser mais rígidos e os cabos são mais maleáveis, tá? Então, aqui, esses daqui são mais rígidos, esses condutores. E, novamente, a gente observa aqui, então, um isolante para proteção e segurança. Muito bem. Então, a gente está observando ele aqui mais detalhadamente, né? Mais imagens aqui. Para instalações residenciais, são utilizados cabos com fios de cobre. Olha eles aqui, ó, os fios de cobre aqui, ó, que são os condutores. O cabo é recoberto por uma camada de material plástico, que é chamado de isolante. Isso mesmo, geralmente é plástico, tá? Pode ser um outro material aí também. O que permite seu manuseio e sua utilização de forma segura. O que temos falado, né? O isolante é para fazer o manuseio ali de uma forma segura, utilizar ali de uma forma que nos garante uma proteção sem que ocorra um ferimento ali, né? Um ferimento na nossa pele, ok? Muito bem, minha gente. No caso das linhas de transmissão, confere aqui comigo, ó, as linhas de transmissão ou de distribuição de energia elétrica, os cabos são feitos de alumínio ou de misturas de alumínio e também de aço. Esses cabos precisam ser resistentes, pois transmite grande quantidade de energia. Exatamente, a alta tensão com que sai, né, essa eletricidade ali das usinas é uma tensão altíssima, então certamente os cabos ali, os condutores, precisam ser muito fortes. Claro que o isolante ali que está envolto dele também precisa ter uma capacidade maior ali, proporcionando maior proteção ainda, ok? Muito bem, então aqui a gente está vendo a movimentação, aqui essa imagem ela relata para nós um movimento desordenado, né? Dos elétrons, os elétrons livres, né, dos condutores, que movimentam-se em todas as direções, como a gente está observando aqui, ó, movimento desordenado, né? Muito bem. Em certas condições, esses elétrons podem ser colocados em movimento ordenado, isso é, todos seguem para uma mesma direção, todos seguem para uma mesma direção. Nem sempre ele está ali, né, livre e desordenado. Muito bem, o movimento ordenado, como a gente observa aqui, ocorre quando as extremidades de um fio, que é o condutor ali da corrente elétrica, quando as extremidades são ligadas a uma tomada ou as extremidades de uma pilha, por exemplo, tá? Isso mesmo, uma pilha. Esse movimento dos elétrons constitui o quê? A corrente elétrica, que está rica ali em cargas elétricas. E ao passar pelo dispositivo, vai fazer o quê? Vai fazer funcionar, lembrando ali que sem ali, né, a corrente elétrica, a presença ali da eletricidade,
né? Muitos aparelhos ali não poderão funcionar. E aqui a gente tem, então, esse movimento ordenado aqui sobre a bateria. Muito bem, minha gente. Olha aqui. As lâmpadas LEDs, né? As LEDs, a bateria, né? Então, a gente observa aqui. Aqui nós temos, desse lado, mostrando aqui para nós o ânodo, que é o excesso de carga negativa, ok? E aqui desse lado nós temos aqui a demonstração do cátodo, que é a falta de cargas negativas. Então aqui, desse lado o ânodo tem o excesso, cátodo, falta do quê? De cargas negativas que estão aqui chegando, né? Transitando aqui pela bateria e pelas LEDs. Bora fazer mais uma atividade? Você já tá craque aí, né? Muito bem. Então vamos lá. Compare como que se dá, ó, você vai fazer uma comparação. Compare como se dá o movimento dos elétrons livres no interior de um fio elétrico que não está ligado a um gerador com um que está ligado. Então você vai fazer essa comparação, tá? Você vai fazer essa comparação de um fio elétrico que não está ligado a um gerador e comparando isso com um que está ligado a um gerador. Vou dar um tempinho para você anotar, mantenha organizado, responda. Faça essa comparação e a gente já volta para conferir até daqui a pouco. Voltei! E aí? Dedicado, né? Eita, coisa boa! Bora lá então! Fez aí a comparação? Anotou o exercício? Você comparou aí como que se dá o movimento dos elétrons livres no interior de um fio elétrico que não esteja ligado ao gerador e comparou com aquele que está ligado a um gerador? Vamos lá então? Quando não ligado a um gerador, olha só o que acontece. O movimento dos elétrons no interior do fio é desordenado. Quando submetido a uma tensão elétrica, o movimento passa a ser ordenado para a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, é um movimento ordenado, né? Quando não está ligado a um gerador, o movimento é desordenado. E nesse caso aqui, né? Quando ele está ligado, o movimento ele é no mesmo sentido, na mesma direção, ele é organizado, ele é ordenado. Muito bem. Minha gente, o que nós vimos na aula de hoje? Bora lá. O conceito de corrente elétrica, o conceito de bons condutores elétricos, também nós vimos o conceito de maus condutores elétricos. Muito bem, eu espero que você tenha gostado, feito muitas anotações. Eu gostei muito de estar aqui com você e espero que você fique bem
até breve.